Documentário. Racismo não combina com saúde mental. É pessoal. Algumas questões devido à minha vida pública que eu preciso, diante desse documentário, trazer, expor, falar, responder. O que você faz no meio da negrada? O que você quer no meio da negrada? Por que você está no meio da negrada? O que te traz estar entre a negrada? Bem, eu nasci de mãe preta, pai preto, mãe de pele preta, retinta, e pai de pele preta, marrom. Eu costumo destacar essa declaração de cor de pele, porque faz em todo um percurso histórico de lutas para combater o racismo. O documentário Racismo não combina com saúde mental, é pessoal, e tem toda essa conjuntura familiar em meio ao racismo não combina com saúde mental. Nas famílias, diante desse tema, não tem posso falar, não escrevi, não fiz aquele roteiro, é um documentário. Estou aqui falando e elaborando o que estou falando. Eu vou falando. Continuando com esse vasto assunto. Famílias. As famílias têm toda essa configuração no Brasil de um passado de escravizados. Mais de 350 anos de um povo escravizado e traz toda essa raiz social em meio à família. E quando se fala de família, tem toda aquela preocupação. A família é racista, a família aprendeu o racismo. E aí vem toda aquele coletivo atacando as famílias, mãe preta, pai preto, que se declaram preta, em todo o ataque. O racismo está na cabeça dessas pessoas que são pretas. Racismo é coisa da sua cabeça. E por aí, a frase mais comum: eu não sou racista, eu não sou preconceituoso, eu não tenho preconceito. E esquece desse passado escravizado, mais de 350 anos, dos povos que sofreram devido à escravidão no Brasil. É que eu não vou estar dando aula de história, que eu não sou historiadora. Então, continuando com esse assunto, as famílias têm essa relação de eu não aprendi racismo e começar a acreditar e ampliar essa crença de que as próprias pessoas negras e negros são os próprios racistas. E aí vem toda aquela discussão, aquele diálogo. O passado escravista, o passado, os antepassados. Ah, mas isso é do passado. Hoje, racismo
racismo é crime. Se você desumanizar uma pessoa negra e chamar ela de macaca, o macaco, é crime. Hoje não tem essa de racismo. A juventude, as pessoas que têm uma mente aberta, coletivo, está muito bem. Racismo é coisa da sua cabeça. E assim por diante. E aí vem todo aquele sofrimento familiar. Quem trabalha com saúde mental e assistir esse documentário tem a compreensão de alguns pontos de relevância que estou destacando nesse documentário. Então, continuando com o assunto. Família. Quando a família se organiza para atacar um sintoma da família. Já está tudo muito assim, o sintoma da família, a família atacar. A família atacar. Esclarecendo, a família atacar, a família desumanizada, a família que está em sofrimento de discriminação e racismo. Essa família começa a atacar o sintoma da própria família. E quem é que promove a saúde mental? Quem é que ajuda a ampliar a saúde e o bem-estar das famílias? Eu não estou aqui, nesse documentário, querendo falar que tem um culpado, que tem alguém mal por trás, que tem alguém do bem do lado. Eu não estou aqui pontuando essas questões comuns, do culpado, do mal, do bom. Estou aqui falando que diante de uma família que traz todo um ódio, o racismo, e vem toda essa história de que a família é racista, tem que dialogar, se pensar, analisar contexto, passado, situação socioeconômica, escolaridade, então muitos pontos. Se na família tem dependentes químicos, e assim por diante. Então, quando a família pega um sintoma para continuar de pé e o racismo não desorganizar, a situação de saúde da família se agravar até chegar a perpassar outras gerações dos povos negros, dos escravizados, precisa-se da saúde dessas mãos aí dadas, saúde e bem-estar. E quem é brancos que oferta e oferece saúde, é negros, pretos, é indígenas, quem sistematiza a saúde. Então tem todo esse diálogo. As famílias atuais têm o apoio e as políticas públicas da saúde mental, para que não venha esse, como é que eu posso falar, que não tenha, esqueço a palavra, que não tenha um retrocesso familiar. Esse retrocesso é perpassar por situações de gerações, aqueles povos que
foram escravizados mais de 350 anos no Brasil. E toda essa escravidão enraizada na sociedade e entre famílias. Bem, continuando com o assunto, esse documentário, tem algumas questões que eu já falei, sou uma pessoa pública, tenho um canal, @Cantinho da Dona, e tem todas as perguntas. Por que você, você tinha tudo organizado nessa apresentação. Sabe aquele assunto que mexe também com você? É um assunto que eu estou tentando aqui manter o controle para não ser vista com aquele estigma: negra raivosa, negra maluca e assim por diante. Continuando com o assunto. Continuando. Racismo é um vasto assunto. Mas você não faz parte de um grupo que converse, que tenha leitura sobre esse tema. Eu falei no início que o tema do documentário é racismo não combina com saúde mental e pessoal. Estou na melhor fase de minha vida, naquela fase plena. Tenho 34 anos, já passei por coisas e o racismo só não tirou minha cabeça porque eu nunca estive sozinha nessa luta de combate e discriminação. Então, essa situação, racismo vai se articular para que você esteja numa situação desfavorecida, de carência. E aí vem todo aquele montar de que você é o culpado de estar nessa situação. Então, pessoas que sofrem o racismo adoecem. Algumas sintomas da família. Sintoma da família, o sofrimento do racismo. Sintoma da família. Essa pessoa é o sintoma da família, o sofrimento do racismo. Essa pessoa tem um transtorno mental, exemplo, de esquizofrenia, exemplo. É o sintoma do grupo familiar. Então tem toda uma análise, tem toda uma leitura e um acolhimento para que as famílias se mantenham numa sistematização de saúde. E aí tem também, não vou aqui ampliar e pegar o gancho do tema violência familiar, porque eu não estou aqui com os textos de psicologia jurídica e não estou também com um livro de um teórico para aprofundar o assunto. Mas aí todo esse assunto que eu estou trazendo, algumas questões, são perguntas, estou respondendo, porque sou uma pessoa pública. Outras questões de alguns textos, li breve leituras de alguns textos, Fanon, psiquiatra, e alguns textos da teórica Angela Davis, o livro Classe, Raça e Cor, e alguns textos que algumas pessoas, alguns críticos, alguns professores críticos apontam de filósofos. O Karl Marx, eu tenho Benjamin, Walter Benjamin.
todos esses teóricos e um artigo que escrevi com algumas incoerências, destacando o estigma, definição de preconceito, discriminação. Tudo que eu estou trazendo tem alguns pontos relevantes voltados a uma parte teórica e outros pontos relevantes voltados às minhas questões existenciais enquanto sofrimento de ataque dos racistas. Continuando aqui com o assunto. Então, mas como é aí que funciona? São as perguntas. Você vive sozinha? Eu cresci em meio da negrada, no meio de pessoas com pele retinta, com histórias diferentes das minhas, que é a minha família. Estou falando aqui do contexto familiar. Eu não sinto falta, em 34 anos, de, no meu passado, ter sentido uma dor de dente fora de sério, gritar, chorar, porque meu dente estava doendo pra cacete, e não ter R$1 no bolso para pagar uma consulta particular, ter que correr para o serviço público. Assim, tem todas essas histórias aí envolvidas na minha existência de dor, de racismo estrutural. Hoje é tudo diferente, já é diferente. A gente ganhou aí o lugar de fala. Podemos falar, dialogar sobre racismo. Desde deixa eu voltar aqui. A comunicação não violenta. É dialogar. Meu Deus. Tá aqui, que mexer aqui naquele passado dolorido, dor de dente. Voltando ao assunto, do contexto. Então você está no meio de pessoas que aprendeu racismo no contexto familiar, e aí você, nesse meio, mas você quer culpar quem? Dizer que a família aprendeu a ser racista. Você quer culpar quem? Eu não estou aqui conversando sobre culpa, estou conversando sobre racismo. Você quer defender quem? Você quer defender os negros? Também não estou aqui para ser defensora de pretos e pretas. Cresci no meio desses, sou filha de mãe preta e pai preto. Por isso que eu tenho essa responsabilidade social de tocar aí nesse assunto dinâmico, racismo. Eu sofri, tive uma existência de sofrimento por conta do racismo, que mexeu com o meu corpo, mexeu com a minha estrutura, e foi minha dor de dente. Dor de dente. Cruel dor de dente. Aí voltando, assim, esse baixo documentário. O racismo, quando você começa a dialogar, você tem que ter conteúdo. Não é um lugar de fala. Você tem que ter conteúdo. Primeira pergunta. Quem você pensa que é? Para falar de racismo. E tem todo também essas indagações. Ela está ganhando quanto? Para ter essa responsabilidade social. Assim, eu sou psicóloga. Sou psicóloga formada há mais de 6 anos. E tenho esse suporte de conversar, dialogar sobre racismo não combina com saúde mental. E ampliar um documentário sobre esse tema. É pessoal.
Bem, aí continuando com o assunto, tem todo esse desgaste familiar e o adoecimento da família. Aí você tá querendo falar que os negros são vítimas, as negras são vítimas de quem? Sempre vai aparecer aí todo esse interrogatório. Você tem que estar preparada para falar racismo. Racismo é cruel. Racismo é cruel. O racista manda te amarrar. O racista fala, se morrer é um a menos. O racista desumaniza. O racista tira o teu direito de ter um banheiro, de ter condições de ter as condições básicas de defecar, urinar. O racismo te tira das ruas. O racismo maltrata teu corpo. O racismo tira a vida. Por isso que tem até aquela famosa frase: vidas negras importam. Ah, você está falando de todos os negros, todas as negras estão falando racismo. Racismo é cruel. Por isso que estou aqui dialogando sobre racismo. Eu não fui vítima do racismo. Não fui vítima. Não sou vítima do racismo. O racismo ditatorial é racismo. O racista dita e você só precisa estar em outra situação diferente. Mas quem é que sistematiza toda essa situação de diferença social, classe social? Quem é que faz tudo isso? São os próprios negros, as próprias negras. O pensamento no coletivo. Então tem todo aí esse desgaste para quem está nessa luta, quem sofre racismo, quem quer falar sobre esse tema, quem é profissional da área de saúde e promove políticas públicas para que pessoas que sofrem racismo não se matem, não se suicidem, não seja assassinada, a família não tenha que ter um retrocesso e perpassar por momentos de escravidão. A geração, um exemplo, a geração dos moradores das ruas, uma família que é desorganizada e tem esse retrocesso e perpassa por essa situação e esses contextos dos moradores de rua, racismo. O racismo é estrutural. E tem todos esses assuntos aqui no Brasil de uma família bem estruturada ter um desmonte familiar e essa família passar por um sofrimento racial. Sofrimento do racismo, discriminação. E é assim, eu também aqui não estou falando todas as famílias pretas, pretos, eu estou falando desse documentário, Racismo não combina saúde mental, e também de meus sofrimentos enquanto mulher preta, sofrimento existencial, quase que não sai, devido ao racismo, por conta do racismo. Ah, você não tem medo de tocar nesse tema, dialogar sobre esse tema? Não tenho medo. Não tenho medo. Medo.
tenho medo de sair de casa e voltar. Não tenho. Eu falo, tenho direito de falar, tenho profissão, li textos, tenho conteúdo. Por isso que compartilho e gravo esse documentário. Assim, eu sou uma pessoa que tem um insight que estava tudo assim organizado. Se eu vou gravar um documentário, vou falar, estava pensando. Quando começa a gravar, aí não sai aquela organização, aquela ordem do que quero apresentar e gravar nesse documentário. E deixa eu pensar aqui. Lembrei. Falar. Bem, gente, isso não é um tema. É porque eu estou também querendo falar, sem uma finalidade, sem objetivos, sem deixar as coisas claras. Continuando com o assunto. Esse documentário aí tem todo essa situação. E aí, muitas famílias que estão. Então, as minhas situações existenciais de sofrimento e racismo. É bem difícil falar sobre essa situação de racismo. Eu tenho até que rir, para não chorar. O racista não é uma coisa que eu estou criando ou inventando história. O racismo existe. E temos, né? Muitas situações e provas que o racismo existe. Eu também não estou aqui querendo provar a existência do racismo. Eu estou compartilhando meu sofrimento de pessoas que aprenderam racismo e tem alguma recompensa em ter um comportamento racista. São seus familiares? Você está falando dos seus familiares? Você está aqui apontando seus familiares racistas? Estou falando da dor de dente. Falei da dor de dente. Falei da dor de dente. Assim, a dor de dente, a dor de pé, assim por diante. Então, pessoas, a família, se você não tem essa estrutura, se a sua família funciona de um modo desorganizado, você na sociedade vai estar também desorganizado. Você vai estar na sociedade sem estar numa situação econômica de benefícios ou numa situação econômica melhor, onde você possa ter poder de frequentar locais e lugares que outros negros e negras de um jeito e outros negros e negras estão ocupando, estão vivendo, existindo. O racismo na família é bem devastador. Quando se tem criança envolvida na família, a criança sofre racismo, criança que sofre racismo na escola e traz para a família, e a família não tem aquela desenvoltura tem aquela desenvoltura de humanização. Um exemplo, humanização musical, do blues,
jazz, soul. Quando não tem todo essa desenvoltura, como é que essa criança se encontra dentro dessa casa, né, dessa família. Então, racismo é cruel. Racismo é cruel, cruel, cruel demais. 30 minutos aí do documentário. Depois eu gravo outra parte desse documentário apresentando algum conteúdo e deixo o documentário, sei, deixa esse documentário, eu vou ter que gravar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tem que gravar, tenho condições de gravar esse documentário, repetindo as palavras, e uma coisa assim, uma coisa que não saiu do jeito que eu estava aqui elaborando. Não saiu. Mas eu vou escrever. Minhas apresentações funcionam com escrita e com leitura. Você apresentar um tema racismo não combina com saúde mental. É pessoal. De um modo desorganizado, os racistas vão acabar com tua vida. Esse documentário, essa parte desse documentário gravada, porque precisa de edição.